Olá, eu sou o professor Anderson, estamos de volta no tempo de estudar nosso programa de matemática. No último encontro, nós vimos a área do triângulo e deixamos uma atividade para você realizar. Você conseguiu realizar? Então vamos a ela. Dê uma olhada na tela para você relembrar. Bom, esse problema fala de um triângulo retângulo. Então vamos desenhar aqui o nosso triângulo com ângulo de 90 graus. E ele fala que as projeções dos catetos medem respectivamente 2 e 8 centímetros. Então, ó, eu vou traçar aqui a altura, forma 90 graus com a hipotenusa. E essa altura divide a hipotenusa do triângulo em duas partes. Uma de comprimento 2 e a outra de comprimento 8. Eu quero saber qual é a área desse triângulo. Como esse triângulo é retângulo, eu tenho duas expressões para determinar essa área. A área pode ser dada pelo produto dos catetos dividido por 2, ou a área também pode ser dada pelo produto da hipotenusa, pela sua altura relativa, dividido por 2. Bom, como esse segmento de comprimento 2 e esse segmento de comprimento 8 são projeções, eu posso usar uma relação métrica conhecida como h² igual a mn, ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos. Então, h² vai ser igual a 2 vezes 8, h² igual a 16. Para tirar essa potência, eu vou fazer uma raiz quadrada. E, para encontrar a raiz quadrada de 16, vamos relembrar. Vamos fatorar. 16 por 2, 8. 8 por 2, 2. 8 por 2, 4. 4 dá para dividir por 2 novamente. Então, dá 2. E 2 por 2 dá 1. Ou seja, 16 é 2 elevado a 4. Então, h é igual a raiz de 2 elevado a 4, que dá 2 elevado a 2, que é igual a 4. Bom, esse h, nós já sabemos que vale 4. Basta agora nós sabermos quem é esse a, que é a hipotenusa. A hipotenusa, se você pode perceber, é todo esse comprimento aqui, que na verdade, é a soma das projeções dos catetos. Então, 2 mais 8, 10. Ou seja, vamos substituir aqui. Então, essa área é igual a 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20 centímetros quadrados. Certo? Bom, hoje nós vamos completar a área das figuras planas com mais duas figuras, o trapézio e o losango. Então vamos ver como determina as expressões que calculam a área dessas figuras? Você sabe o que é um trapézio? Eu vou desenhar um aqui. Então tem aqui, ó. Isso é um trapézio. Esse lado é paralelo a esse. E esses lados têm inclinação. Esse lado aqui eu chamo de base maior e costumo representar com um B maiúsculo. Esse daqui eu chamo de base menor e costumo representar com um B minúsculo. Além disso, é importante também esse outro elemento que a gente conhece como altura. Como determinar a área de um trapézio? Nós vamos fazer aqui, junto desse trapézio, um outro trapézio invertido de mesma medida. Então, esse segmento tem o mesmo comprimento desse, então eu vou chamar de B. B minúsculo, porque é a base menor. Esse comprimento é o mesmo desse, vou representar com B maiúsculo, porque é a base maior.
Agora, tá aqui, base menor, base maior. Se você reparar, toda essa figura aqui é um paralelogramo. É um paralelogramo que tem a sua base medindo a base maior do trapézio mais a base menor. Então, a área do paralelogramo é igual à área de dois trapézios. Ou seja, a área de um trapézio vai ser a área do paralelogramo dividido por 2. Mas quem é a área do paralelogramo? Se você se lembra das nossas aulas anteriores, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Como aqui a base desse paralelogramo é a base maior mais a base menor, então a base dele é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Essa é a expressão da área do trapézio. Vamos à área do losango? Então, losango. Está aqui o losango. Vou fazer um pouquinho melhor aqui. Dois elementos importantes do losango são as suas diagonais. Esse segmento aqui maior em vermelho, eu digo que é a diagonal maior e represento com um D maiúsculo. Esse segmento aqui em azul, eu chamo de diagonal menor e represento com um D minúsculo. Bom, como é que a gente vai escrever a expressão que determina a área do losango? Eu vou pegar esse triângulo aqui, esqueci de um detalhe, que o losango, né, no encontro das suas diagonais, formam ângulos retos. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou colocar aqui. Tá? E vou pegar esse daqui e vou colocá-lo aqui. Se você reparar, se você comparar, o que nós temos? Que figura é essa? Essa aqui eu vou envolver de preto, ó. Isso é um retângulo. Certo? Comparando essa figura com a outra, isso daqui, esse segmento, é a diagonal maior. E esse segmento aqui? Esse segmento aqui, ele é, ó, vou pintar de azul. É esse segmento aqui, ó. Ou seja, metade da diagonal menor. Como isso aqui é um retângulo, você deve se lembrar que a área desse retângulo é equivalente à área desse losango. Ou seja, a área do losango vai ser igual à área do retângulo, que é base vezes altura. Então, D dividido por 2, que é a base, vezes a diagonal maior, que é a altura. Que, como é uma multiplicação, eu posso reescrever dessa forma. Então, a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Então, eu vou deixar aqui num cantinho para a gente resumir. Está aqui. Trapézio. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Losango. A área é igual ao produto
das diagonais dividido por 2. Vamos a alguns exemplos? Bom, um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um trapézio, tá? Exemplo 1, que tem aqui 4 centímetros, 6 centímetros e uma altura de 3 centímetros. Bom, isso aqui é aplicação direta da expressão que determina a área do trapézio. Então, a área desse trapézio vai ser base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Base maior, 6, mais base menor, 4, vezes altura, 3, dividido por 2. Então, 6 mais 4, 10, vezes 3 dividido por 2, 30 dividido por 2. Então, essa área é 15 centímetros quadrados. É comum, nos problemas de geometria, envolver mais de alguns assuntos. Então, vamos ver um exemplo mais complexo? Vamos apagar e fazer um outro exemplo. O exemplo 2. Esse ainda é bem simples, tá? Tá aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 centímetros. Eu tenho aqui, deixa eu só consertar aqui. Vamos considerar que esse aqui é um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Esses segmentos, esses lados, têm o mesmo tamanho. Tá? Aqui é 4 centímetros e aqui são 2 centímetros. Bom, a área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base menor nós conhecemos, que é 3. A altura nós conhecemos, que é 4. Como encontrar, então, a base maior? Bom, esse segmento aqui, já que o trapézio é isósceles, forma aqui nessa região um retângulo. Então, aqui mede 3 centímetros, esse segmento, e esse triângulo aqui é congruente a esse, ou seja, aqui também mede 2 centímetros. Então, a base maior é 2 centímetros mais 3, 5, mais 2, 7. Tá? Então, quem é essa área? A área é igual a 10 vezes 4 dividido por 2. 10 vezes 4, 40, por 2, 20 centímetros quadrados. Vamos a um último exemplo do trapézio? Agora eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor 5 centímetros. Eu desconheço a altura. Eu conheço esse lado aqui, vamos supor 2, e o ângulo que ele forma com a base maior, vamos supor 30 graus. E, terminando as nossas considerações, vamos imaginar que aqui seja 8 centímetros. Bom, como a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, nós temos que a base maior é 8, a base menor é 5, mede 5. Então, nós temos que encontrar essa altura. Se você reparar, nós temos aqui do lado esquerdo do trapézio
Vou pontilhar aqui para ficar igual ao original. Um triângulo retângulo. Então, para esse ângulo de 30 graus, essa altura é o cateto oposto. E esse 2 é a hipotenusa. Bom, cateto oposto e hipotenusa determinam uma relação que eu chamo de seno. Então, o seno do ângulo de 30 graus é igual a h dividido por 2. Quem é o seno do ângulo de 30 graus? O seno do ângulo de 30 graus é meio. Meio é igual a h dividido por 2. Isso é uma proporção. Então, 2h é igual a 1 vezes 2. 2h é igual a 2. Ou seja, h é igual a 2 dividido por 2. Essa altura vale 1, que nós vamos substituir na expressão. Então, vezes 1 dividido por 2. 8 mais 5, 13, vezes 1 dividido por 2, que dá 13 dividido por 2, 6,5 centímetros quadrados. Esses foram alguns exemplos de cálculo da área do trapézio. Vamos ver, então, alguns exemplos de cálculo da área do losango? Bom, um exemplo bem simples de aplicação direta dessa expressão. Vou desenhar um pouquinho melhor aqui. Vamos supor aqui seja 8 centímetros e aqui 4 centímetros. Então, quem vai ser essa área? Produto das diagonais dividido por 2. Ou seja, diagonal maior 8, diagonal menor 4, dividido por 2. 32 dividido por 2, 16 centímetros quadrados. Certo? Bom, vamos colocar um mais complexo, com outros elementos que nós já estudamos, para a gente poder fechar essa aula. Eu tenho aqui um losango. Vamos supor que aqui sejam 20 centímetros. E aqui seja 12 centímetros. Bom, lembrando que as suas diagonais formam ângulos de 90 graus, o que nós precisamos saber para resolver esse problema é quem é essa diagonal. Como esse aqui é o ponto médio dessa diagonal, então eu tenho aqui 6 centímetros. Se você reparar, isso aqui é um triângulo retângulo. Eu vou desenhar aqui fora, ó. 26. Para achar esse comprimento, eu vou chamar de x e vou usar o teorema de Pitágoras. Eu tenho que 20 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais esse x ao quadrado. 400 vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 400 menos 36. Vamos fazer a conta aqui no rascunho? 400 menos 36, 10 menos 6, 4, 9 menos 3, 6, 364. X ao quadrado é igual a 364. Quem vai ser esse x? Raiz de 364. Bom, esse é um número que não tem raiz exata, mas a gente pode fatorar. 364 dividido por 2 vai dar 182. Dividido por 2 vai dar 91.
91 dividido por 7 vai dar 1, vai dar 13. 13 só dá para dividir por 13 e sobra 1. Então, quem é a raiz desse número? É raiz de 2 ao quadrado vezes 7 vezes 13. O único termo que sai da raiz é o 2, porque ele tem expoente 2. Ou seja, esse x mede 2 vezes... Esses 2 ficam na raiz, então 13 vezes 7, 91. 2 raiz de 91. Só apagar aqui. Enfim, esse comprimento é 2 raiz de 91. Esse comprimento é 2 raiz de 91. Então, essa diagonal é 4 raiz de 91. Ou seja, quem é a área desse losango? A área vai ser o produto das diagonais, 12 vezes 4 raiz de 91, dividido por 2. Ou seja, 48 raiz de 91, dividido por 2, 24 raiz de 91 centímetros quadrados. Bom, com isso nós fechamos essa nossa aula, esse nosso encontro sobre a área do trapézio e a área do losango. Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos ver a área do círculo e vamos ver também a diferença entre círculo e circunferência. Um abraço.